Lígia, Olá, por Bom favor. dia, Marcos Carvalho. bom dia. O áudio tá legal aí? Tô usando aqui um fone para ver se melhora. Tá Melhora maravilhoso, muito. muito bom. Coisa boa. Muito bom. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. A gente tem recebido muitas mensagens aqui pelo perfil da Aninha, pelo meu também, de gente agradecendo pelos momentos de oração, mas também pelos momentos de conhecimento, né? Pelos momentos Coisa de boa. descoberta desse caminho para a gente encontrar nosso propósito de vida, essa coisa tão fundamental para a felicidade, né? Às vezes a gente acha Verdade. que ser feliz é conquistar alguma coisa, sendo que ao nosso redor tem várias outras coisas, né, a serem conquistadas. E sem saber o nosso propósito é difícil, né? Bom dia para você. Difícil. Parabéns, Caroline Vasconcelos. É aniversário dela hoje. Ela escolheu estar aqui com a gente. Vamos crescer. Deus lhe Temos abençoe. um aniversariante aí. Todos, hein? Muito bem. Escolheram a Legal. melhor parte com Jesus. Coisa boa. Então nós preparamos um presente aí para Caroline, sem saber que era aniversário dela. Que legal. Olha aí. Nosso presente hoje, né? Nós vamos compartilhar um pouco com vocês hoje sobre propósito, planejamento e transformação de vida. Então nós vamos fazer uma rápida abordagem sobre o propósito, porque que ele é tão fundamental para poder, antes de montar um planejamento de vida ou de carreira, ou de vida pessoal, ou de planejar qualquer coisa, você saber o propósito é fundamental, ter o porquê, né? Então eu vou dividir aqui nossa fala em três momentos. A primeira é uma rápida recapitulação sobre o propósito. Em seguida, nós vamos falar sobre um método de planejamento. E por final, vou deixar para vocês uma mensagem fantástica, que eu tenho certeza de que essa mensagem poderá fazer você pensar muito. Equilibrado, trabalho, né? Trabalho, vida pessoal, vida espiritual, equilíbrio na vida, né? Então, a gente vai dividir dessa forma: propósito, Maravilha. planejamento e uma mensagem sobre planejamento, sobre equilíbrio, planejar uma vida equilibrada, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Então, Massa, relembrando massa. aqui do... Menino, da vez passada, o povo descobriu que podia sonhar. Recapitulando, viu? Todo mundo É, descobriu que podia sonhar. Sonhando, podia fazer o que ama da vida. E fazendo o que ama, podia ganhar dinheiro fazendo o que ama. Muita gente verdade. escreveu, descobri o meu propósito. Ó, vamos continuar hoje. Então vamos lá. Então, como né, nós temos uma crença muito forte em Deus, por mais livros, até eu sempre digo, pai, por mais livros que a gente lê, né? Tem um montão de livro aqui que a gente lê para aprender um pouco mais, toda essa bagagem que a gente traz dentro desses conteúdos que a gente vem trazendo na live, nos trabalhos que nós fazemos nas empresas nacionais e multinacionais, vem muito da experiência que nós fomos adquirindo, né? Fui gestor de grandes empresas durante muitos anos, presto serviço para várias empresas, e essas experiências foram nos ajudando muito. Então eu errei muito e acertei muito. E com esses erros e acertos, eu aprendi muito. Hoje em dia, eu também erro muito e também acerto muito. Então, eu sigo errando e sigo acertando. Mas por mais livros que eu tenha lido, e por mais erros e acertos que eu tenha cometido na vida, e que toda a experiência que eu trouxe, nenhum livro traz mais conhecimento valioso do que a Bíblia, né? Então, nós abrimos o nosso encontro de hoje, que vamos falar sobre planejamento e propósito, com a passagem de Provérbios 16, do 1 ao 4. Né? Então, o que, que ele diz? Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros aos homens, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus. Então, nós precisamos construir os nossos planos, porque Deus nos deu livre-arbítrio de perseguir aquilo, o bem ou o mal. A gente tem o poder da escolha, né? A gente pode escolher, mas não adianta fazer qualquer plano do que você vai aprender aqui hoje se Deus não se fizer presente, porque aí ele vai caber dizer se isso vai ou não vai se concretizar, se isso é bom ou é ruim para você. Então, essa passagem está em Provérbios 16, do 1 ao 4. Então, vamos lá.
No nosso sábado, né, passado, nós falávamos sobre o que era propósito. E eu falei que propósito estava muito ligado ao significado, aquilo que te impulsiona, aquilo que te faz ter uma força de vontade além do que tu possa até imaginar. Um autor chamado Simon Sinek, né, ele tem diversos livros, mas dentre outros o mais incrível deles é Encontre o Seu Porquê. É um livro chamado Encontre o Seu Porquê. E ele tem uma abordagem fantástica, que ele fala que existe um círculo de ouro. E esse círculo de ouro começa por um porquê. Então eu tenho um porquê, como e o quê. Todo o que tem um porquê. Depois que eu tenho um porquê, o como pode ser doído, pode doer, pode ser cansativo, mas o meu porquê faz ter significado. Então, por que acordar? Por exemplo, eu acordo 5h30 da manhã. A minha esposa fala, mas meu amor, você acorda 5h30 da manhã, você foi dormir tarde. Só que eu tenho uma vontade tão grande de ter qualidade de vida, eu tenho um propósito tão grande de viver de forma longeva, que eu acordo cedo, né, vou lá tomar meu banho, tomo meu café rapidinho, um pré-café, e vou fazer o meu crossfit. Ah, mas o crossfit está fechado, o box. Aí eu faço em casa todas aquelas atividades que eu posso fazer em casa. Ou seja, se eu não tivesse um propósito de ter essa qualidade de vida, eu poderia dar como desculpa ao meu cérebro dizendo, como o box do CrossFit está fechado, então eu estou liberado, eu não preciso. Mas eu não faço CrossFit porque o box está aberto. Eu não faço porque alguém está mandando. É porque eu tenho um alvo, ter qualidade de vida. Dói acordar cedo? Dói. Dói fazer atividade física? Dói. É cansativo? É. E por que que esse meu o que fazer atividade física não dói tanto? Porque eu tenho antes um porquê. Né? Eu tenho aqui um propósito disso. Né? E o como é o que eu faço. Então, o como dessa qualidade de vida, eu tomo 3 litros de água por dia, eu pratico CrossFit praticamente todos os dias, eu faço boas leituras, eu gosto de estar entre pessoas que eu gosto. Quando eu noto que alguém me bota para baixo, eu costumo montar um plano de afastamento rápido. Né? Então, esse meu como, ele liga o meu porquê a esse meu o quê. Então, mas tudo só tem significado por causa desse meu porquê. Então, fazendo essa rápida recapitulação do propósito, dessa coisa de dar um significado, a gente fez no encontro passado 4 perguntas que eu faço vocês rememorarem, para quem não estava junto vai pegar agora. 4 perguntas que vão te ajudar a construir o teu propósito. O que você ama fazer? Se você não precisasse de dinheiro, o que é que você passaria o dia inteiro fazendo? Né? Em seguida, no que você é muito bom. O que você é muito bom? Você é forte em quê? Né? O que você tem de fortaleza? O que que teus amigos costumam dizer que você é muito bom? O que as pessoas em tua volta notam desses teus talentos? Se você não tem tanta clareza, procura fazer um assessment, que existem vários, tem o DISC, MBTI, MI3D, você pode pesquisar isso tudo na internet, ou fala com a Ana Cristina Sampaio, né, que está sempre aqui com a gente nessas lives, que ela tem uma poderosa ferramenta de avaliação de potencial, e ela ainda dá uma onda evolutiva, te explica o que significa cada coisa, e você vai descobrir, ou ainda quem gosta de ler, lê o livro Descubra Seus Pontos Fortes, e lá você vai descobrir 5 pontos fortes que você tem, e você vai poder usá-los bem. Em seguida você vai pensar, o que poderia ser ainda remunerado do que eu sei, né? Então, eu amo fazer, eu gosto de fazer, e o que poderia ser uma atividade remunerada que ligasse essas pontas? O que o mundo, né? O que o mundo precisa e que ainda não existe, ou então existe, mas tem pouco? O que poderia ser uma ideia disruptiva que ninguém fez e que eu posso fazer com esses meus pontos? O Heitor anotou tudo, hein? Então, fiz aqui uma rápida recapitulação para entrar no nosso tema de hoje, que está ligado a planejamento. Então a gente já entendeu a importância do propósito, o porquê, já sabe que o porquê, o como e o que são um círculo de ouro, mas tudo começa com um porquê. Então agora nós vamos para planejamento. Márcio, eu sei o meu propósito, eu sei a minha razão, eu já sei o que me impulsiona, eu já sei descobrir isso. Legal. Inclusive, algumas pessoas vêm falando comigo no direct sobre voltar a falar sobre o como construir o propósito, como chegar naquela frase, né? Que o meu propósito, por exemplo, é compartilhar conhecimento de modo que pessoas e empresas se tornem mais felizes e eficazes.
Esse é o Prometo a seu vocês que a propósito gente de vai. vida. Esse é o meu. Nós vamos dedicar com certeza uma live dessa novamente. Vai valer a pena a gente dedicar uma só a um como desse propósito, tá bom? Prometo. As pessoas que pediram pelo direct, nós vamos voltar a esse ponto. Mas precisamos avançar. Vamos falar hoje sobre planejamento. É fundamental, gente, quando a gente vai planejar. Por exemplo, quando eu vou fazer um planejamento estratégico para empresas, a nossa empresa, a AG2, um dos nossos principais produtos é desenvolver planejamento estratégico de empresas. Por muitos anos, planejamento estratégico em empresas, quando a gente falava isso, significava planejar empresas para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Só que o mundo mudou. O mundo hoje é um mundo que nós chamamos VUCA. E esse mundo VUCA, eu vou explicar um pouco para vocês hoje do que significa isso. Ele impacta, inclusive, no planejamento de vida das pessoas. Então, quando eu planejava, né, junto com a minha equipe, né, planejamento estratégico de empresas, nós analisávamos o ambiente que aquela empresa estava inserido, o contexto, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças. Nós montávamos a ideologia daquela empresa, missão, visão, valores. Montávamos um painel com indicadores, com objetivos, indicadores, metas. Tudo isso era construído e eram analisados cenários de longo prazo. Cenários de 5, 10, 15, 20 anos. Isso já não é mais tão viável nos dias de hoje. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que nós chamamos VUCA. VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, o mundo VUCA, né, esse mundo VUCA que nós vivemos, impacta inclusive no planejamento das nossas vidas, da vida das nossas famílias, da sua vida pessoal, da sua carreira profissional. Você que nos assiste agora já deve ter se perguntado, eu certamente já me fiz essa pergunta várias vezes, né? Eu nasci em 81, então eu tenho 39 anos. Então, de alguma forma, ainda sou jovem, né, Ito? Com certeza, meu. Sim, meu filho. Então ainda sou jovem, né? Garoto. Pretendo viver ainda aí até meus 130 anos, né? Na flor de idade. Na flor de idade, né? Vidas. Então, ó, quem ainda não compartilhou, ainda vale compartilhar, porque daqui pra frente vem a melhor parte da nossa live, onde eu vou falar um pouco Atenção, galera, pelo amor do de Deus. como montar o planejamento considerando o mundo VUCA. Considerando um mundo que é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Ninguém que nos assiste agora, nós temos agora quase 230 pessoas nos assistindo. Na verdade, 230 aparelhos, deve ter 2, 3, 4 pessoas assistindo juntas, né? Pode ter 1000 pessoas agora assistindo isso. Ninguém dessas 1000 pessoas, que estão agora sendo impactadas por essa nossa live, conseguiria prever com exatidão que nós estaríamos agora em casa, trancados dentro de casa. Ninguém poderia prever há uns 10 anos que o MP3 quebraria a indústria de CDs. Ninguém poderia prever que tecnologias conectadas como rastreadores, GPS, junto com tecnologia, smartphone, essa soma se transformaria numa rede de aplicativos como Uber, 99, né, 99. Ninguém imaginaria que essa indústria daria um incômodo à indústria de transportes de pessoas como táxis, né, por exemplo, ou transportes coletivos. Ninguém imaginaria, por exemplo, que há um cenário de há uns 5, 10 anos, a maior indústria de hospitalidade, de hotelaria, não tem um só prédio chamado Airbnb. Eles não possuem um prédio, gente, eles não têm um hotel, um quarto. Eles conseguiram, através de compartilhamento, usando tecnologia, rastreadores, compartilhamento, redes sociais, ele conseguiu construir uma grande rede, uma grande cadeia de hotelaria, de hospedagem, sem ter um prédio. Né? Ninguém imaginava isso. Eu conheço a pessoa que imaginou. Talvez ele pudesse ter uma rápida ideia, mas não exatamente como foi. E até mesmo essas mesmas empresas, elas estão o tempo todo se transformando. Eu quero agora traçar um paralelo. Assim também é a tua vida. Assim também é a minha vida. Eu não consigo afirmar com exatidão o que poderá acontecer comigo daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos.
eu dizia para mim mesmo, quando eu era criança, que eu tinha um sonho. Meu sonho era ser gari, né? Eu tinha sonho de ser lixeiro, né? Eu dizia para minha mãe quando comprava, quando ela fazia um esforço muito grande, que a gente tinha, nós éramos muito pobres mesmo, né? E morávamos de casa de aluguel, nossa casa era muito pequena. E eu tinha muita admiração pelos lixeiros que passavam na rua. Eu achava lindo aquele trabalho de limpar a rua, deixar a rua limpinha, né? De deixar tudo organizadinho. Então eu esperava o carro do lixo passar. Eu lembro que tinha uma empresa que chamava Planos, né? Nem sei se ainda está nativa. Eu sempre vejo aí em Louvre o pessoal do Grupo Marquise, que faz hoje um trabalho brilhante aqui em Fortaleza. E na época eu via o pessoal da Planos e eu lembro que eu pegava meus carrinhos, como minha mãe não tinha dinheiro para comprar brinquedo de verdade, brinquedo grandão, né, bonitão. Eu lembro que eu pegava aqueles caminhõezinhos de plástico bem sem futuro mesmo, bem fraco, né? Mas na época para mim era tudo, né? Para mim aquele brinquedo era incrível. Minha mãe comprava na feira ou alguém me dava de presente. Sabe aquele caminhãozinho que vinha cheio de uns bois bem pequenininhos, né? Uns Legal. boiocos, né? Fraquíssimos, né? Eu lembro que eu tirava os bois e eu amassava bolinhas de papel, bem muito, bem muito, bem muito. Aí eu envolvia com plástico, alguma coisa, e depois eu escrevia. Eu transformava aquele caminhão no caminhão do lixo. E escrevia Planos, né? Que era o nome que eu via na rua. E aquela empresa, Planos, né? Me fazia ter planos de ser lixeiro, né? Até um dia que eu fui estudando, né, aprendendo um pouco mais. Minha mãe e meu pai se esforçaram muito para dar uma educação para a gente, mesmo nem tendo, praticamente não tendo tido acesso à educação. Mas graças a Deus foi o maior presente que meus pais me deram. E essa educação transformou minha vida. E aí eu comecei a mudar os planos da minha cabeça. E eu coloquei que meus planos ia ser professor. E outro dia também eu posso até contar um pouco mais para vocês, mas eu depois me tornei auxiliar de servente de pedreiro, trabalhei como professor particular, professor de escola, professor de informática, me tornei estagiário de um grupo empresarial chamado Grupo Pão de Açúcar, né, que tem o Extra, o Pão de Açúcar, o Açaí, né? Trabalhei na rede Microlins de cursos profissionalizantes como coordenador pedagógico, depois como gestor comercial, depois como palestrante, depois como profissional de treinamento, e a minha vida foi mudando. Ou seja, mesmo lá atrás, quando o mundo ainda não era VUCA, as coisas vão mudando. Se tem uma coisa que é contínua, é a mudança. Nossa vida muda o tempo todo. Aí você diz, Márcio, então, se você está contextualizando agora, falando sobre mudança, por que fazer planejamento se tudo muda o tempo todo? Né? É só você pensar assim. Imagina que você sai da sua casa agora e vai visitar um parente querido num bairro distante. Não precisa nem ser na outra cidade. Depois que passar a quarentena, todo mundo vai. Eu pelo menos, eu fico imaginando quando acabar essa quarentena que eu vou sair de casa. Quem que eu vou visitar primeiro, meu Deus? Quero ver meu pai, quero ver minha mãe, quero ver minha tia, quero ver minhas filhas. O que eu quero ver? O que eu vou fazer? Certamente, se você vai visitar um parente que mora mesmo num bairro distante, certamente vocês vão ter que montar um planejamento de caminho, seja usando um Waze ou um Google Maps, ou mesmo mentalmente você vai pensar, não, por onde nós vamos? Aquela avenida não, porque aquela avenida é engarrafada. Aquele caminho não, porque ali é perigoso. Não, ali é ruim, aquele caminho é muito ruim e demora mais. Ali costuma ter muito assalto. Então, você vai montar uma rota. Por mais que durante o caminho você, vixe, não deu certo. Não, mas agora a gente dobra aqui, desvia um pouquinho e vai por ali. O planejamento vai te ajudar a sair de um ponto A a um ponto B de uma forma mais ágil, mais inteligente, mais leve e sabendo para onde você está indo. Eu lembro que assisti uma vez um vídeo fantástico em que mostrava a cena de um homem que ele queria atravessar um rio com uma correnteza muito forte. Então ele lançava a corda, e tinha um amigo dele do outro lado da margem do rio, e ele lançava a corda para esse amigo dele prender a corda do outro lado da margem do rio, e ele ir segurando na corda. E eu sempre gostei muito desses programas, tipo Globo Rural, Nordeste Rural, eu sempre fui muito fã disso aí, né? E aí uma vez assistindo, eu vi o cara dando a entrevista para explicar isso. E naquele dia eu entendi por que eles amarravam a corda de uma margem à outra do rio. Ora, eu estou aqui nesse ponto e quero vir para essa margem do rio. Amarrar a corda significava dizer o seguinte: por mais que a correnteza do rio tente me levar, eu estou preso a uma corda que é o meu plano. É o meu planejamento que me leva daqui até ali. A água pode até me empurrar um pouquinho. A corda é maleável ali, mas eu vou chegar naquele outro ponto. Porque a corda me ajuda nisso, né?
E essa corda, gente, é o nosso plano, é o nosso planejamento. Então, nesse encontro de hoje da gente nessa manhã, eu digo a vocês, tenham planos, tenham planejamentos. Do jeito que eu falei no sábado, que a vida sem propósito é como um barco à vela no mar sem vento, e depois até mais tarde eu postei um vídeo lindo falando sobre o vento e o velejador, que vale acessar o meu perfil Marcos Carvalho, né, .ag2, vale a pena assistir lá o vídeo, é lindo, fala bem sobre isso. Você saber qual é esse outro ponto aqui vai te ajudar agora que eu tenho um propósito, eu sei por que eu quero fazer as coisas que eu quero fazer, que a gente falou sobre isso no sábado. Esse outro ponto aqui, que é o teu planejamento, o teu alvo de chegar, nós vamos dar um nome bonitinho, lindo, de visão. E aí, o que é essa visão? É imaginar o que eu espero do meu futuro. Se dependesse só de mim, se Deus permitir, lembra que a gente até falou de Provérbios 16 hoje? Que posso até ter planos, mas Deus é que vai dar a palavra final, né? Se Deus permitir, no que depender só de mim, qual é o ponto B que eu quero atingir? Eu quero chegar aonde, né? Então, isso nós vamos dar um nome chique de visão de futuro. Então, você vai determinar um ano, tipo assim, o ideal é que você não passe muito de 5 anos, né? Mais que 5 anos, como eu disse, como o mundo está volátil, as coisas parecem ser, mas não são, incertas, hoje uma coisa, amanhã não é outra, complexas, né? É tudo muito difícil de se entender, não dá para entender as coisas que estão acontecendo, e ambíguo, tudo tem dois lados, né? Salvar a economia ou salvar a saúde? Salvar, sempre você tem uma ambiguidade, né? Ali Então você ter um plano vai te ajudar a passar por essa coisa do mundo VUCA de uma forma mais inteligente, gastando menos energia, sendo mais essencialista, né? Indo no essencial da tua vida. Então, você tem o propósito, segundo passo do planejamento, ter uma visão de futuro. Onde eu quero chegar? Ter uma visão de futuro. Eu quero chegar onde? Qual é o meu alvo? Né? O que eu quero ser? O que eu quero ainda fazer da minha vida? O que eu ainda quero ter? Por que, gente, que eu tenho que me preocupar no que eu quero ser, fazer e ter, e nessa ordem? Porque é assim, tudo que eu sou vai determinar o que eu faço. E tudo que eu faço vai determinar o que eu tenho. Logo, o que eu tenho vem da pessoa que eu sou. Tudo que eu sou determina o que eu faço. Tudo que eu faço determina o que eu tenho. Logo, tudo que eu tenho vem da pessoa que eu sou. Então, veja, se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu sou aquele estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, o que vai acontecer? Eu vou viver o propósito de terceiros. Terceiros terão propósitos, terão visão de futuro, perceberão que sozinhos não conseguem e vão procurar pessoas para ajudá-los a construir o seu propósito na prática. E se você não tiver o seu propósito claro, você poderá ser levado por esses terceiros a viver o propósito deles. E você nem vai estar sabendo o que você está fazendo. E você pode até estar satisfeito, ganhando um dinheiro, fazendo uma coisa para alguém. E se? Eu amo essa frase. E se? E se, gente? Se tem uma coisa que eu quero deixar hoje para vocês, e se? E se? E se eu tiver um plano na minha cabeça, claro, um propósito, uma visão de futuro, eu tenho um propósito, um porquê, eu tenho uma visão de futuro onde eu quero chegar, e eu montei um planejamento do que eu quero ser, fazer e ter. Eu quero ser formado, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer 2 viagens por ano. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Estou dando aqui exemplos de ser, fazer e ter. Bota isso no papel, não bota só na cabeça, porque evapora da cabeça, né? A mente mente, né? A mente diz que tu vai lembrar, tu não vai lembrar. Pega o caderninho que a Aninha recomendou pegar no sábado e anota teus planos de ser, fazer e ter nos próximos 5 anos. Uma sugestão, coloquem sempre esses objetivos em forma de verbo no infinitivo, ou seja, verbos que não foram conjugados. Então, o que eu quero ser? Eu quero ser mãe, eu quero ser pai até tal ano, eu quero ser casado, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um grande profissional da área de TI, eu quero ser um grande profissional da área de pedagogia,
Eu quero ser um bom professor, eu quero ser um operador de caixa honesto, eu quero ser um cobrador de ônibus, eu quero ser um, sei lá o que você quer ser, o que você quer fazer e ter. Põe no papel, em forma de ação, o que você ainda quer ser nos próximos 5 anos. Isso você vai estar construindo a sua visão de futuro. Então, propósito, visão de futuro, objetivos de ser, fazer e ter. De posse disso, você vai precisar lançar mão dos 4 recursos que tanto eu como o Fefé temos falado. Você vai procurar direcionar o seu tempo, o seu talento, a sua energia e o seu dinheiro para realizar o seu propósito, atingir a sua visão e conquistar o que você quer ser, fazer e ter. Se eu não tenho essa tríade, propósito, visão, objetivos de ser, fazer e ter nos próximos 5 anos, sabe o que acontece? Todo o dinheiro que você ganha, tu gasta de uma forma desregrada. Ou até pensando que está fazendo uma coisa boa. Eu vejo muitos amigos e amigas, Marcos, fulano de tal já fez 5 cursos esse ano. Meu Deus, eu não fiz um curso esse ano. Meu Deus, eu só fiz um. Meu Deus, fulano de tal postou no Instagram que leu 15 livros esse ano. Eu vi fulano de tal dizendo 15º livro do ano. Meu Deus, eu não li 2. Eu estou no 2º. Muitas vezes essas pessoas leram os 2 essenciais da vida delas que poderiam transformar e que a quantidade aqui não representava a qualidade. E que talvez essa pessoa que está postando 20 livros, 15 livros, está, na verdade, satisfazendo uma outra necessidade dela, que é de ego, de aparecer, e talvez nem leu. Você nem sabe se essa pessoa leu mesmo. E mesmo se leu, usou o que desses 15 livros na prática? Muitas vezes uma live dessa de 40 minutos pode transformar muito mais tua vida do que ler 500 páginas de um livro que ele disse, leu e não disse nada. Não te deu nada que te agregasse. Então não fique espelhando sua vida pela vida de terceiros que não realizaram nada. E sim, se você notou que alguém está construindo algo grandioso, aí comece a observar, mas não para invejar, mas para se inspirar. Assim como a gente se inspira nos santos, você também pode se inspirar nos santos aqui na Terra. Eu me inspiro muito no Ítalo e na Aninha. Eles têm o empreendedorismo, eles têm espiritualidade, eles têm a alegria em viver o propósito deles. Um de encantar pela música, o outro de encantar pela fé, pela comunicação da fé. Então, isso nos inspira, o que não significa dizer que é inveja, é inspiração. Motivação é algo que vem de dentro de você, é um motivo para agir. Está muito ligado ao teu propósito. Um motivo para ação. Quando eu me levantar daqui e for tomar o meu café, o motivo da minha ação é fome, e fome vem de dentro para fora. Quando eu for tomar água, é sede, vem de dentro para fora. Né? Quando eu for sair daqui e for atender os meus clientes que eu vou atender hoje, a RB, a Fortale, é um propósito de vida. Eu morro de medo de estar exposto lá fora. Mas o meu propósito de estar ajudando aquelas pessoas lá me faz ter coragem de agir. Mas também porque também tem algo que eu tenho objetivos de ser, fazer e ter, que eu quero construir na minha vida, e eu sei que trabalhar vai me ajudar nisso, né? Vai me ajudar a realizar esses meus objetivos. Então veja, eu fiz agora uma ligação entre propósito, visão de futuro, objetivos de ser, fazer e ter. Em próximas lives eu vou abrir mais o planejamento em mais detalhes para você poder montar, porque aqui é planejamento, que é diferente de plano. Aí eu vou ensinar vocês a construir planos, a montar uma rotina de vida para você direcionar sua energia a executar o seu planejamento. E acredite, isso que eu ensinei agora representa 5%. 5%. Os outros 95% nós vamos ver na próxima live. Porque agora nós vamos para o terceiro ponto. Nós vamos para o terceiro ponto. Vou lhe pedir licença, Marcos. Você vai ficar com a Aninha. Eu vou precisar dar uma entrevista para a TV agora. Mas ela vai anotar tudo, porque eu não quero perder nada, gente. Massa. Outra coisa, gente, não deixem de seguir o Marcos, tá? Fica com ele, viu, Marcos? Obrigadão, Ítalo. Boa entrevista. Maravilhoso, maravilhoso. Vai fazer no perfil Valeu. dele e tira dúvidas, viu? Para vocês. Show. Te Então amo, vamos meu para o amor. terceiro e último ponto de hoje, que eu prometi trazer uma mensagem é uma mensagem linda que eu recebi de uma pessoa que para mim representa mais que um amigo, é quase um irmão, só não nasceu da barriga da minha mãe, que é o Fernando Albuquerque, né? E essa mensagem, quem escreveu foi o padre Ayrton Freire, né, da Fundação Terra.
Então, o Padre Ayrton escreveu uma mensagem que tem total ligação com a nossa live, com esse tema que a gente tem abordado, que é propósito, né? Então, a mensagem diz assim: nós não fomos criados para trabalhar, mas para amar. Trabalho é mediação, é finalidade, é condição, é motivação para viver, o que inclui trabalhar. Trabalho, aliás, amar é o para quê. Trabalhar é o quê. Onde um sem o outro existir, não haverá razão de ser. Onde a razão de viver for trabalhar, fica destituído de sentido tudo que por esta via vier a se realizar. Pois realização plenamente humana só no amor se consegue. Se o trabalho dignifica, o amor, quando negado, essa mesma dignidade fere. O que o trabalho não pode conseguir, o amor faz emergir e até motiva e dá sentido ao querer e precisar trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. O que nisso há? O que disso restará se dele o amor não puder participar? Então, para você ser, é preciso trabalhar amando e amar trabalhando. Eu acabei de trabalhar amando e amar trabalhando para vocês nessa live. Esse é o meu propósito de vida, né? Muito obrigado pelo espaço, Aninha e Ítalo, né? Espero que essa mensagem vocês possam pegar a live que vai estar salva e transmitam essa mensagem a mais pessoas. Que no nosso próximo encontro na live eu vou entrar em mais detalhes em como elaborar planos de vida alinhados com o seu propósito de vida, né? Vamos seguir nesse exercício. Hoje fica a tarefa de casa de você botar no papel seus objetivos. Aliás, sua visão de futuro. O que é que você quer? Como é que você se vê nos próximos 5 anos? E depois trace objetivos de ser, fazer e ter na sua vida. O que é que você ainda quer ser? O que é que você ainda quer fazer? O que é que você ainda quer ter? Alinhado ao seu propósito de vida, ao seu porquê. Que aí você vai trabalhar amando e amar trabalhando, né? Nossa, Marcos, que mensagem! Você já começou com tudo. Provérbios foi fantástico. Aí começou e foi seguindo e explicou, e isso vai transformando a nossa vida. Porque muitas pessoas, né? Quantos de nós não temos a dificuldade da decisão do ponto de partida? Então, se não tiver a corda do outro lado amarrada, que a gente consiga se agarrar, porque a vida vem e leva, e os planos mudam, e situações adversas. Se você não tiver uma corda amarrada ali e ele apoia. Exatamente. Para mim, na hora que falou da corda, é exatamente Jesus Cristo. É nele, agarra aqui na mão dele. Segura. E é nele, segura na mão de Deus e vai, né? E vai. E ultrapassa, né?